Então, os machos lá, entre eles se amam, eles se gostam, eles constituem a sociedade para eles. É todo um ritual de machismo, de virilidade, de provas de masculinidade. E as mulheres... Os diálogos do Platão são feitos para eles. Exatamente. Não, então, e temos provas disso, né? Você pega o diálogo do amor, o banquete. Exatamente. Claro que sim, é um jogo entre os homens. As mulheres têm que sair da cena. Tira essas flautistas, que agora a gente vai falar de filosofia. Então, imagina aquela mulher intrusa que vem falar de filosofia. Bom, e aí, então, esses caras fazem esse jogo e as mulheres são o quê? Elas são objetos de consumo, um luxo, muitas vezes. Pensa numa festa de machos com aquelas garotas de programa. É mais ou menos isso. E, ao mesmo tempo, elas são meios de comunicação. Então, você mostra a sua mulher para o outro, né? Ou para a família. Lembram daquelas mulheres que teve uma geração, os nossos pais, que tinham aquela coisa de mulheres para sexo, as prostitutas, e que hoje assumiram, né, a marcação das putas e que têm um orgulho como trabalhadoras, né, do sexo. Mas pensa, aquelas mulheres que eram feitas para o sexo e aquelas mulheres que eram feitas para casar. Essa que era a esposa era a mulher que podia ser apresentada, que fazia uma cena, que dava para o sujeito um status, né? Então, a nossa sociedade também é organizada a partir desses status. E as pessoas que saem da lógica binária do gênero esse da heterossexualidade compulsória, essas pessoas elas vão pagar um preço. Mas hoje em dia, depois, ou junto com o feminismo, na esteira do feminismo, o movimento LGBTQIA+, dessa gente toda que não se enquadra mais nesse binarismo e que, sim, digamos... não seria neutro. Neutro a gente está falando aqui didaticamente, né? Essas pessoas não são nada neutras, a linguagem em relação a elas não é nada neutra. Uma pessoa que se diz fluida, isso não é nada neutro, mas a gente chama de neutro. E eu sou super a favor de que essas pessoas possam encontrar o seu lugar. E sou a favor da gente defender as individualidades e as singularidades. Uma pergunta aí, me permita interrompê-la. Que isso... Devo confessar que, às vezes, me causa dúvidas. No contexto da defesa dessas individualidades, nós não podemos produzir abstrações que levarão a uma hiperfragmentação da nossa sociedade e que, ao fim e ao cabo, acabarão com toda a ideia de coletivismo, que é fundamental para que nós nos identifiquemos. Então, Valfrido, será que a gente não poderia trocar o individualismo burguês, liberal e neoliberal, e anátomo político, por uma individualidade na linha dos anarquistas lá do século XIX, e as feministas anarquistas, que eram tão interessantes? Então, eu acho que o conceito de individualidade, eu gosto. Eu defendo. Mas aí você pega, por exemplo, esses caras, o Robert Kurtz. Lembram do velho Robert Kurtz? Esse cara era um gênio. O que ele fala sobre o homem branco, só um homem branco, como ele poderia dizer, é genial. Roswitha Schultz, eles falam o que é o homem branco, é o valor do capitalismo. Não é só um corpo, é um corpo viril do homem branco, reprodutor da espécie. E, ao mesmo tempo, ele é uma imagem que vai fazer toda uma ditadura estética, vai definir os valores estéticos que vão organizar a vida das pessoas. Mas espera aí, Márcia. Aí, isso teria que recontar, então, a própria história de como Marx pensou o capitalismo, porque ele estava sendo pensado para operários brancos. Quer dizer, para operários brancos. Ele estava pensando sobre operários brancos. Então. Porque toda a teoria... Então. O Marx, ele está falando da classe operária, em princípio alemã. Claro. E depois, aí, quando, enfim, a coisa se propaga, quando o Lenin, enfim, conduz a revolução para os russos brancos, você não tem... Escravos brancos que antecederam os operários brancos. Tá, gente, mas o Lenin foi um cara legal, ele era amigo da Clara Zetkin e ele dizia...
Não podemos esquecer a luta das mulheres, porque a luta de classe sem a luta das mulheres não existe. E outra, Marx não imaginava o que a gente ia fazer com Mas ele, a né? Rosa Luxemburgo enquadrou ele, né? Porque quando ele resolve intervir no movimento, ela... Não, e ela também tem... Eu até acho que a expressão eu, hein, Rosa, foi aí que começou. Ele disse, eu, hein, Rosa, não vou. Não, Democracia assim já é demais também, né, Rosa? E ela também achava que o movimento, por exemplo, que foi super importante na época, na sua época, que foi o sufragismo, não adiantava nada, né? Tinha que fazer a revolução. Mas ela também não imaginava o que viria depois. Então, essa alternativa mais suave, né, das mulheres irem comendo pelas beiradas o sistema, chegando devagar, de uma maneira fluida e ocupando espaços. Eu acho que esse é um jeito não sangrento de fazer a revolução. Mas os operários brancos, eles eram o objeto da revolução pensada pelo Marx. Então, porque o Marx também era um cara da sua época, né? Um cara que vivia e pensava daquele jeito, sendo um homem pobre, branco, pobre, ferrado do ponto de vista econômico, vivendo com uma mulher que era herdeira, né? E que ficaram muito pobres, enfim. Mas acho que ele não tinha condições de ir muito longe com isso, porque realmente não era da sua época. E isso não é uma coisa que um pensador dá conta. Então, acho que hoje, as feministas, por exemplo, as feministas foram inventando muita coisa muito arrojada, que eu acho que os homens brancos não estão conseguindo ver, vários homens brancos. Vou citar nomes, por exemplo, Axel Honneth. Esse sujeito escreveu um fabuloso livro sobre a teoria do reconhecimento, super hegeliano, todo mundo cita e tal. Esse cara, ele assim, gente, aquela falta de vergonha, né? O cara vai lá e escreve, olha, eu sei que as feministas estão falando disso, mas como eu não li as feministas, então eu vou seguir em frente aqui. Nesse dia eu fechei o livro desse cara e disse, quer saber? Vamos fazer uma política da citação. Esse infeliz nunca vou citar. Vou citar mulheres que falaram disso, porque tem muitas. E o século XX é feito disso. Mas a gente está falando de um assunto que me faz lembrar dos esquerdomachos, né? Então Marx foi também ele um esquerdomacho. Mas depois eu quero introduzir a questão do homem negro nessa história dos homens brancos do capitalismo. Então, é um assunto. Mas os esquerdomachos, eu acho que os esquerdomachos, eles precisam estudar, falando sério. Tem alguns que eu acho... Como o Valfrido, tá? Eu sou centrista ou macho? Eu sou social-democrata macho. Então, fica menos contraditório. Mas tem os caras da extrema esquerda que eles realmente, assim... Eu acho que eles deviam fazer tricô. Eu tô dando essa recomendação eu sei geral. até a que você se refere. Então, vamos fazer tricô, gente, porque o tricô... Isso não é uma metáfora, é tricô mesmo. Tricô. Não é, eu tô falando sério. As pessoas que acompanham o meu Instagram sabem que eu vivo postando homens fazendo tricô, porque tem todo o movimento mundial de homens fazendo tricô. E os homens fazendo tricô Nunca fiz, mas eu vi a minha tia lindos. Ivone fazendo. Então, você já tá, viu? Você já tem tá vendo? reminiscências Eu que lembro podem disso. ser positivas para você. Ponto cruz, esse troço. Eu nunca tinha visto. Jura? Tricô, ponto cruz. Então os caras ficam assim, grupos inteiros nos metrôs da Europa fazendo tricô, fazendo suas próprias roupas. Eles ficam lá naquela suavidade, aquilo amansa. Escola Waldorf, os meninos fazem tricô. É super importante. Não, Waldorf sim, isso eu sempre soube. Eu sou super a favor de que os homens fiquem fazendo tricô. Tem um livro voltando as referências eruditas, tem um pequeno texto do Walter Benjamin, que era um homem que não era um esquerdomacho. Esse cara era legal. Esse cara que se matou em 1940, que era um judeu vivendo em Paris, exilado, só se dava mal na vida com todo mundo. E esse sujeito, ele tem um texto chamado Conversação, diálogo. Que é um texto em que ele pergunta como conversavam Safo e suas amigas. Porque ele diz, ficava o Platão e sua galera naquele papo, mas e a Safo e as mulheres? Porque ele diz, as mulheres têm um negócio, né, do silêncio. O que rola lá entre elas? Elas ficam conversando outras coisas. Eu acho que a gente descobriu, por exemplo, recentemente, através dessas feministas norte-americanas, a gente descobriu o assunto do cuidado como um potencial para a ética. E eu acho que isso passa muito por essa cultura doméstica, de fazer comida, de cuidar dos doentes, de cuidar dos mortos, de cuidar das roupas, de cuidar do aquecimento, de cuidar do frescor, da limpeza, de cuidar do mundo e de cuidar umas das outras. Isso a gente descobriu. Isso hoje no Brasil está virando até política.
tem uma produção de política do cuidado no Brasil, a consciência vem dessa linhagem feminista. Então, a matriz de subjetivação das mulheres é o cuidado, dos homens é a violência. E aí que os esquerdomachos, como eles têm o trunfo ético-político, né, dessa teoria dos trabalhadores, né, de fazer a revolução proletária, né, e de pensar um mundo mais justo na luta de classes contra o capitalismo. Então, eles têm isso. Só que eles esqueceram que as mulheres são uma classe oprimida pelos próprios operários. E eu acho que as mulheres são mesmo uma classe trabalhadora, funcionando junto e muitas vezes não, subalternizada pela própria classe trabalhadora. Então, esse homem que é oprimido, imagina o homem que é oprimido pelo dono dos meios de produção, ele oprime a sua esposa em casa. Não estou dizendo sempre, é óbvio que há exceções, estou falando no sentido sistemático, melhor dizendo, do processo, né? Mas eu acho que oprime mesmo. Então, sim. E tem alguns que eu acho que eles fazem disso também uma cena. Então, eu me ligo muito nas performances e no uso performático de certas, enfim, na manifestação performática de certas atitudes, de certos valores, a cena mesmo que esses caras fazem como tecnologia política. Então, aquele cara que vai se aproveitar do brutamontes, aí ele vira realmente igual um fascista. O cara que faz a cena do macho agressivo. Quantos caras que escreveram contra mim, contra a Manuela Dávila, contra Dilma Rousseff, sendo de esquerda. Escreveram coisas assim, contra um monte de mulheres bizarras, medonhas. Esses caras não têm a menor noção, a menor noção do que significa um mundo melhor. Esses caras fazem realmente um uso tecnológico político da violência contra mulheres que eles deveriam defender. Mas por que eles fazem isso? Porque eles estão num jogo de poder que é muito mais espúrio do que a gente pode falar aqui publicamente, mas tem vários, né? Vários que vencem ou que capitalizam no grito. E aí, vocês vão lembrar... Bom, meu livro Ridículo Político é sobre isso. Então, o ridículo, o infame e o grotesco são discursos sempre misóginos, sempre racistas, sempre autoritários, sempre hediondos, que causam um efeito de poder. Quem diz isso é o Foucault, aliás. Então, causa um efeito de poder.